A hipocrisia desses pastores safados que fica falando, pedindo para as câmaras de deputados, o governo crie leis para que não fiquem brincando, atacando, e não ficar criticando, questionando, dando a sua opinião sobre atacando as outras religiões, com preconceito contra as religiões, né? Ele fala isso para poder o governo criar leis para não criticarem a religião deles, mas por trás a hipocrisia é horrível, né? Eles estão atrás os amiguinhos deles, né? Os amiguinhos dele, como Silas Malafaia, outros pastorezinhos aí que são milionários, fica pegando, usando, falando mal de outras religiões, perseguindo outras religiões. Quantas vezes você vê esses crentes, esses religiosos, falando, atacando outras religiões? Quantas vezes você já viu isso? Não são poucas, né? Eles são muito hipócritas. Ele diz que não pode ficar atacando a religião dele, a religião dos outros, mas por trás ele está falando mal de outras religiões e dizendo que não é contra, né? Eles são os que mais perseguem as outras religiões, né? O livro da Bíblia deles são o que mais perseguem, né? Onde o Deus diz que é para tirar a vida de pessoas, e esse livro da Bíblia tirou a vida de muitas pessoas, né? No passado, na Santa Inquisição, porque a Bíblia pediu para tirar a vida de pessoas que não eram da religião deles, como mulheres de outra religião, que praticavam a religião, né, da natureza, bruxas, mulheres que não podiam usar um simples erva, elas perdiam suas vidas por conta da religião, por conta desse livro Bíblia, que ele mesmo, esses pastores defendem, e eles diz que tem que ser, esse livro tem que ser usado por pessoas, que tem que ser distribuído por pessoas, crianças têm que ler, têm que aprender, têm que cumprir, né? Aonde ele é a favor e ele defende com unhas e dentes um livro que ensina a fazer rituais, né? De matar animais para oferecer divindades, né? Que você pode encontrar em Levíticos. Ele defende um livro aonde ele persegue outras religiões, pede, se você convidar outra pessoa de outra religião, convidar você para outra religião, uma outra religião, você deve tirar a vida dessa pessoa. E o livro da Bíblia ensina isso. Ele defende esse livro. E por que ele não pega e pede para as câmaras de deputados proibir esse livro para a sociedade, para as pessoas? Por que ele não pede também para poder as pessoas passarem a não ler mais esse livro? Porque esse livro não é adequado, ele não influencia, tá influenciando muita gente, né? Não é um livro que é certo, tá? As pessoas lendo porque tá ensinando as pessoas a matarem outras pessoas de outra religião, né? O livro da Bíblia. Então, por que ele não pede para proibir também esse livro, né? Não, ele não quer. Ele não quer, sabe por quê? Porque ele prefere pegar o livro da Bíblia e ficar contando história para as pessoas, enganando pessoas, né? Com fantasias, com religião, com fanatismo, com promessas, com vinda de Jesus. Ele só quer contar história para você, né? Porque ele sabe que contando história para você, você acreditando, ele vai conseguir ganhar dinheiro para ele,
né? Ele vai enriquecer com o seu dinheiro. E muitos pastores ficam aí fazendo lavagem de dinheiro, furtando dinheiro de pessoas inocentes, pessoas analfabetas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que ficam trabalhadores que são ignorantes, muitos deles ignorantes, que ficam sustentando esses religiosos, pastores safados, né? Que eles dependem desse povo para poder ele conseguir alguma coisa de dinheiro, né? Porque ele não quer acordar cedo para trabalhar, ele só quer pegar um ônibus de 6, ele não sabe o que é acordar cedo, pegar um ônibus de 6, 7 horas, 5 horas para poder trabalhar. Ele quer ficar acordando a hora que ele quiser, dizer, ó, meu número é esse, meu e-mail é esse, meu contato é esse, se quiser me contratar para me poder pregar na sua igreja, contar histórias, só contar histórias, né? Contar a história de Jesus, do arrebatamento, que ele está voltando, que você tem que se preparar, que você precisa ajudar na obra de Deus, né? Porque ele não proíbe esse livro também, que dá muito dinheiro, né? Que fica ensinando as pessoas a matar de outra religião, matar de pessoas de outra religião, só porque de outra religião. Só em você convidar outra pessoa de outra religião para sua religião, você tem que tem que tirar a vida dela. Porque ele não pede para proibir também. Porque ele não proíbe esses líderes religiosos pegando os amiguinhos dele, né? Que ele não quer falar mal dele. Não quer falar mal dele porque ele sabe que esse povo tem chance ainda, né? Os amiguinhos dele ajudam ele a conseguir pegar mais dinheiro, né? Depois diz que você dá o que você quiser a mim, eu vou aceitar, né? O Edir Macedo, Silas Malafaia, vários outros pastores aí ficam milionários, porque ele não fala que eles ficam pedindo os bens das pessoas para poder conseguir algo, para poder morar no céu. Porque eles não pegam, vocês estão tão preocupados, querendo que Jesus volte e que eles acreditam e fica pregando tanto aí, contando histórias que Jesus está voltando. Por que eles não pegam e dão suas riquezas, seu dinheiro, seus bens para os pobres? E Jesus não vai voltar? Ele não vai precisar dessas coisas aqui, né? Jesus não pediu porque ele não cumpre, né? Não, mas eles não querem que você quer que você dê, é que você desapegue das suas coisas materiais. Você não fique sem nada, dê tudo para ele, até o que você pretende ter, você precisa ter que dar. Mas eles não podem dar, entendeu? Porque eles não acreditam em Jesus, eles são até de pior espécie, entendeu? Eles ficam pregando Jesus para vocês acreditarem em Jesus, fica pregando, né? Mas eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam, eles não estão preocupados que Jesus volte, eles sabem da verdade, né? Eles ficam falando, né? Dizendo que pedindo para proibir as pessoas a falar suas opiniões, seus questionamentos, suas críticas, né, na internet, né, e eles ficam querendo proibir. Se realmente a fé deles fosse verdadeira, se a divindade deles, se fosse realmente existisse, e se a promessa deles de ter uma promessa verdadeira de Jesus e morar no céu, eles não estariam se sentindo, né, ofendidos por conta dos ateus, de várias pessoas darem seus questionamentos, falar seus questionamentos, falar os seus pensamentos, falar as mentiras deles, o engano deles, né? As verdades, mostrar para as pessoas o estudo, a verdade para as pessoas, né? E não fazer, eles só querem vender para vocês, eles só querem mostrar para vocês, mas eles não querem que você estude, né? Então, eles ficam fazendo essas coisas pedindo. Ai, gente, tá muito calor aqui. Fica pedindo, né, o dízimo e as ofertas das pessoas. As pessoas ficam sem nem o que comer, né?
e eles não têm piedade nenhuma de pedir. Por que que eles não fazem isso? Né? Eles preferem ficar contando histórias, porque eles não mostram o verdadeiro evangelho com transparência, porque eles não ressuscitam os mortos, porque eles não multiplicam pães e peixes, porque eles não dão seus bens aos pobres, porque eles não fazem o que Jesus pediu, porque eles não mostram transparência, porque eles não vai para os hospitais ajudar os doentes, porque eles não fazem isso. Eles ficam só de palavras, de histórias, contando história para as pessoas, enganando as pessoas, passando o tempo das pessoas, enganando as pessoas, né? Pegando esse dinheiro dessas pessoas trabalhadoras, que infelizmente a maioria delas são ignorantes, né? Porque eles não contam a verdade para essas pessoas, né? Porque eles não pegam e proíbem esse livro Bíblia para parar de ser distribuído para as pessoas, para as crianças, porque não serve para nada, não funciona em nada, eles não cumprem, eles não, só ficam prometendo, eles só ficam falando, só ficam pregando. Por quê? Porque eles sabem que esse livro da Bíblia dá dinheiro. Eles sabem que contar a história de Jesus, contar a história da Bíblia, contar a história para as pessoas querem contar histórias, querem ouvir histórias, entendeu? Na prática, ninguém quer resolver nada, não quer fazer nada presente, não quer cumprir nada que está ali na Bíblia, né? Não quer fazer, não quer, eles não querem fazer o que está na Bíblia, eles só querem contar histórias e querem mandar colocar a voz nas pessoas, né? Querem proibir as pessoas dar seus questionamentos, dar suas opiniões, e só eles que podem, né? Abrir canais no YouTube, ficar criticando o povo, falando dos homossexuais, perseguindo os homossexuais, dizendo que os homossexuais é pecado, é pro inferno, né? Fica falando de outras religiões, da Umbanda, fica com preconceito, como eu já escutei, né? Um líder religioso dizendo que vai fechar uma Umbanda, né? De outra religião, né? Tá vendo como eles são atrevidos? Então, eles falam essas coisas porque só ele que pode. Eles querem, só eles que podem ofender as pessoas, perseguir as pessoas, ou de outras religiões. Só pode falar mal de outras religiões, dizer que pode, no que não pode, né? Porque eles não falam que Jesus e o Deus que eles pregam não se faz presente na vida deles. Eles precisam de carros blindados, né? Os amiguinhos deles, né? Priscila Malafaia, José Macedo, esses pastores aí precisam de carros blindados, de seguranças, né? Com armamento para poder proteger eles, câmeras, né? Porque os anjos de Jesus não podem, né? Proteger, não pode fazer nada por eles. Aí ele precisa dos homens para poder proteger, né? Esses homens são mais safados, fica pregando milagre para você, se você ter fé, se você não tem. Se você ter fé, que você, né, como eu vi um testemunho ontem de um homem que foi pastor da Universal, ele atendeu uma senhora, ele contando um relato que ele a mulher veio até ele, né? A senhora vai chegar a ele e dizer que tava com a doença, né? E uma doença, né? E ela queria se curar daquela doença. Aí ele quis explicar para ela, né? Que era porque era para ela fazer. E o outro achou ruim porque ele tava dando muita atenção à mulher. E ele disse assim: dê só um envelope para ela. Se ela tiver fé que ela vai ser curada, ela dá tudo que é dela, de dinheiro, né? Se ela tiver fé, ela vai dar. Se ela não tiver fé, ela vai ficar assim mesmo. E acabou. Dê só entrega o envelope, diga que tem que dar o dízimo dos negócios. E só. Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser. E não quer mais saber mais de nada. Para você ter um milagre, você precisa tem que dar dinheiro, né? Tem que dar dinheiro para eles, né? Você fica pregando aí para ganhar dinheiro,
Porque você fica enganando as pessoas, né? Prendendo as pessoas com medo, falando mal de outras religiões, né? Que eu já cansei de ver. Aí isso eles podem, né? Isso eles podem. Agora, quando alguém vem falar dele, falar a hipocrisia deles, aí tá se sentindo ofendidozinho. Aí não pode, entendeu? Porque vai tirar da mão de Deus, né? Não, não vai tirar da mão de Deus, vai tirar da mão deles, né? Então, eles precisam agarrar as pessoas na mão deles, né? Pra poder conseguir alguma coisa. Porque eles não quer trabalhar, né? Vai lá ver a carteira de trabalho deles pra ver se tem alguma assinatura de que já trabalhou alguma coisa. Não tem nada. Você vê, você não vê que não tem assinatura nenhuma de nada ali. Esses homens ficam enriquecendo, ficando milionário com o dinheiro das pessoas, dos pobres. Vocês não tem vergonha não? Tem vergonha não? Né? Não tem vergonha não? Eles não têm vergonha não. Vê se eles querem dar as coisas deles pra ir pro céu logo, que eles estão tão apressados pra Jesus voltar e que tem que dar as coisas, dar tudo deles, né? O Edir Macedo pede pra dar tudo dele, as pessoas dar tudo pra ele, pra obra de Deus. Jesus está voltando. Vê se eles querem dar o relógiozinho do Edir Macedo de 400 mil reais, 400 mil. Vê se eles querem dar. Querem dar? Quer não. Eu sei que Jesus não vai dar. Eu sei que Jesus não vai dar. Se tem trouxa dando, né? Como tem um inscrito aqui no canal, né? Falando aonde tiver cavalo, alguma coisa assim. Aonde tiver as pessoas segurando o cavalo. Alguma coisa assim, uma frase. Então, sempre vai ter Jorge com cavalo, né? Enquanto tiver gente sustentando eles, vai ter Jorge no cavalo. Não. Enquanto tiver alguém, as pessoas estiverem levando eles a pé, tiver burros, né? Não sei, burros não, porque tiver. Eu não sei o que assim, levando um a pé e vai ter sempre um Jorge de cavalo, andando de cavalo. Onde tiver cavalo na igreja, São Jorge nunca vai andar a pé, né? Como tem esse ditado aqui, que eu li aqui dos comentários de vocês comentando. Então, enquanto tiver otário sustentando eles vão estar contando história. Entendeu? Eles não querem trabalhar, né? Eles ficam contando história pra você acreditando. Eles não trazem a transparência. Eles não fazem as mesmas obras que Jesus fez. Só conta história. Ganha dinheiro. Cadê os milagres que Jesus fez? Eles também não são homens de Deus. Eles não traz transparência para as pessoas. Só querem que as pessoas acreditem só em contar histórias, Vai trazendo os seus frutos. Cadê os frutos de Jesus, que Jesus fez milagres? Pratica os milagres. Eles querem praticar? Não. Eles vão lá para contratar o melhor médico para ele não poder morrer e não adoecer, né? Porque a água que diz é ungida, veio lá de Israel, veio lá de Jerusalém, não funciona, né? As rosas, os rituais, as orações, não funciona, né? Aí tem que ir pra medicina, né? Então, é uma hipocrisia, é um engano de hipocrisia. É uma hipocrisia muito grande, né? Fica falando mal de outras religiões,
que outra religião é do inferno, que vai pro inferno, que é do demônio, que eles falam. Todos eles têm um preconceito muito grande, não é pouco, não é grande, contra as outras religiões. Aí eles podem dizer que quem não pode fazer, o que não pode fazer por outras religiões, né? Aí quando alguém chega para dizer para eles a hipocrisia deles, aí não pode falar nada. Tá sendo muito hipócrita. Tá muito feio. Viu? Então, eles não querem que você questione, né? Porque que acredite, né? Fica aí usando a Bíblia, contando história para enganar as pessoas, iludir as pessoas, né? Muita safadeza, gente. Eu vou contar aqui, eu vou deixar os vídeos de Jesus Ferreira aí no canal. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo. Deixa a opinião de vocês nos comentários, tá bom? E você percebe que o tempo todo a gente precisa de uma das outras pessoas para poder viver nesse mundo. Você precisa do seu padeiro, da padaria, você precisa do médico da ciência, você precisa de pessoas para poder ajudar você o tempo todo. Você não precisa de divindades, de deuses, de anjos, né? Isso aí é conversa, né? Na prática você não vê anjos, você não vê divindades, você não vê pastores, você vê pessoas te ajudando. Mas lá nos médicos, né? Pessoas que estudam. Esses pastores não ajudam ninguém não, gente. Eles não ajudam ninguém não. Entendeu? Eles não ajudam ninguém. Eles só querem pegar e contar a história pra você, fazer com que você acredite, pra poder ter alguma coisa, né? Vê se você não ajudar em nada. Vê se eles vão ficar em pé por amor a Deus ou por amor a vocês. Porque Jesus morreu na cruz por mim e tudo, né? Vê se eles vão continuar essa obra de Deus aí, né? Os milagres só funcionam em base de dinheiro, né? Se não tiver dinheiro, o milagre deles é esse, ó. Entendeu? Então é isso, gente. Eu vou deixar aí o vídeo e... Tô com línguas estranhas. Tem um casalzinho aí na internet que brinca direto com línguas estranhas. Você vai poder levar 50 ml para casa de água. É o suficiente. Ah, bispo, você só quer 1 litro. Não, você vai levar 50 ml por R$1.000. É o suficiente para o milagre acontecer na sua vida. Se não se arrepender, a sentença de Deus vai vir, porque é sacrilégio. Meu querido Brasil, o vídeo de hoje é sem dúvida alguma uma das mais severas oposições a um pastor fundamentalista chamado Osiel Gomes, que está simplesmente protestando contra um casal de atores que retratam a vida religiosa como ela é. E o pastor está simplesmente se sentindo ofendido, inclusive querendo que os deputados da laia dele criem leis contra a liberdade de expressão e pensamento artístico, principalmente contra o pensamento que contraria a fé religiosa dele, a fé particular. Tinha que ter uma lei mesmo. Tinha que ter uma lei para cortar isso na internet. Tem que ter uma lei mesmo. Tem que ter uma lei, direito de opinião, direito de fala, é o que todo mundo tem. Agora, direito de ser vergonhice e de manipular, desfazer da fé dos outros, isso não é direito. Então, esse pastor está preocupado com a produção artística do casal, que faz representações fiéis dos pastores que vendem água, que vendem a terra de Israel, que vendem pedaço da cruz de Cristo, mas não está nada preocupado com os seus colegas, pastores que extorquem e esfolam fiéis, criando táticas, inclusive, para arrancarem os dízimos e as ofertas desses pobres coitados, como Silas Malafaia faz. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta e vou dizer qual é o processo mais eficaz.
contra isso daí, ele não protesta e nem tampouco deseja criar leis para combater esses tipos de pastores. Ele também não deseja protestar contra as intolerâncias religiosas vistas aqui na Bíblia, onde as pessoas, diversas e dezenas e centenas de milhares de pessoas, foram mortas por praticarem religiões diferentes. Para isso, ele faz vista grossa. Por que você pega as coisas de Deus e da crença do outro e fica zombando? São sobre esses e outros assuntos que eu vou tratar do vídeo de hoje. Então eu peço a você, se você tiver estômago para ficar nesse vídeo, fica por aí, porque logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigado a você que abre o seu aparelho para ver o vídeo do Jason. Você que permite que a voz do Jason entre na sua casa, muito obrigado mesmo. Agradeço demasiadamente pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência, por você me assistir. Obrigado mesmo a você que vem de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu gostaria que você aí recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço. Eu sou o Jason Ferrer, eu sou o apresentador do canal Além da Fé e também o autor deste badalado livro chamado Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Muita gente que leu este livro aqui teve uma noção, uma percepção muito ampla do texto do Novo Testamento. Pessoas que realmente chegaram a dizer: Jason, eu acreditava piamente em Jesus. Eu acreditava que este homem aqui, este judeu, morreu para me salvar. Mas depois, quando eu peguei teu livro, eu passei a folhear. Jason, quando eu cheguei no penúltimo e no último capítulo, no capítulo 24, aí não teve jeito, Jason. Eu percebi que Jesus, aquele personagem principal do Novo Testamento, seguido por 12 discípulos, supostamente crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, mentiu descaradamente para os seus discípulos particulares sobre a sua segunda volta como rei, como o Senhor dos Senhores, como Alfa e o Ômega, como alguém que iria vir para reinar sobre a terra. Este homem, Jason, mentiu descaradamente. Eu vi isso no seu livro. Então, se você do outro lado também deseja ter este livro como uma fonte de conhecimento para que você possa, juntamente, pega a tua Bíblia aí. Jason, eu tenho a minha Bíblia aqui em casa. Cara, pegue a sua Bíblia juntamente com este livro aqui e faça uma comparação, porque o livro que eu trago para você, o livro de 460 páginas, é um livro completamente pautado na Bíblia. Acredito eu que não exista uma única folha aqui que não esteja amplamente pautado nas Escrituras. Então, se você quiser saber biblicamente como Jesus mentiu, entra em contato comigo por este telefone aqui, 819-7115-1360, ou você pode apontar a sua câmera para este QR Code aqui e você fala diretamente comigo e eu mando o livro para todo o Brasil e para o mundo. Este livro aqui já está na Holanda, Suíça, Suécia, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, já foi para a África e tantos outros lugares que agora, Portugal, que eu não me lembro agora, tá? Mas se você quiser, este livro também pode estar na sua casa, tá certo? Bom, Brasil, eu quero muito agradecer aqui aquelas pessoas que se tornaram membros do canal. Muito obrigado a você, porque eu não consigo de verdade fazer com que esse canal chegue mais longe se não for com a ajuda de vocês, com a solidariedade daquelas pessoas que entendem a minha causa, que entende o motivo da minha voz, que entende o motivo pelo qual eu estou aqui abrindo câmera para falar abertamente a todos os cidadãos e cidadãs desse Brasil e do mundo todo. Então, a vocês que são inscritos no canal, muito obrigado mesmo por sua força. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreve no nosso canal, deixa pelo menos um joinha para dizer: Jason, teu canal foi maravilhoso para mim. Isso não vai
doer você, tá certo? Deixar um like ajuda bastante o amigo aqui, tá certo? Bom, vamos para o nosso vídeo, porque eu tenho muito para dizer para vocês o que está acontecendo hoje em dia. Eu quero dizer e deixar bem claro que eu não sou, nem quero ser dono da verdade. Eu sei que a minha mensagem muitas vezes é uma mensagem dura. É, de fato, uma mensagem duríssima. Mas eu não quero dizer para você, se você se sente desconfortável, diz, eu me sinto inquieto, desconfortável, parece que você está chocando a minha fé. A ideia é justamente essa. É fazer com que você sinta na pele as incongruências, as contradições. Veja os lobos. Eu quero que você faça isso. Abrir os seus olhos para que você veja diretamente com seus próprios olhos os lobos que estão às suas espreitas. Urubus que dependem unicamente da sua crença, da sua fé, para que eles possam, então, fazer de você o que eles desejam. A indignação, Brasil, infelizmente, a indignação seletiva de certos líderes religiosos, como o pastor fundamentalista em questão, o Osiel, que eu falei para vocês, é um retrato fiel da hipocrisia que assola o meio religioso. Infelizmente, enquanto ele, o pastor, protesta vigorosamente contra a produção artística de um casal de atores que retrata com ironia e veracidade os abusos cometidos por pastores mercenários, mantém o silêncio cúmplice em relação às práticas escandalosas de seus colegas. Porque ele não mete a boca aí para falar dos colegas dele? Porque não dá. Se eu falar dos meus colegas, se eu falar dos presidentes, dos seus erros, como o João Batista fez, aí eu perco a oportunidade de estar pregando nas igrejas e ganhando o meu por fora, ganhando aquilo que Deus tocar no coração dos pastores para me dar e eu comer. Eu não posso falar dos meus colegas. O pastor, quando me pergunta qual é o seu cachê, eu digo, pastor, não tem um cachê. O senhor me dá a oferta que o senhor sentir no seu coração. Essa, sem dúvida, é uma postura que revela não apenas incoerência da parte desse pastor e de outros, mas também, Brasil, uma perigosa tentativa de censurar. A tentativa ou censurar e manipular a sociedade em favor de seus próprios interesses. Esse pastor, sentindo-se ofendido pela forma como sua fé está sendo representada, ele clama por leis que limitem a liberdade de expressão e pensamento artístico, como nós vimos nesse vídeo aí, ó. Tem um casalzinho aí na internet que brinca direto com línguas estranhas. Se não se arrepender, a sentença de Deus vai vir, porque é sacrilégio. Eu sou contra o pecado, eu não sou a favor de feitiçaria, eu não sou a favor de crença do candomblé, eu não sou. Por que você pega as coisas de Deus e da crença do outro e fica zombando? Fazendo piadas. Tinha que ter uma lei mesmo. Tinha que ter uma lei para cortar isso na internet. Tem que ter uma lei mesmo. E a Constituição Federal, ela diz que ninguém pode desfazer da crença dos outros. Aí você entendeu mais ou menos? É assim que ele pensa. Mas pergunta se ele faz isso contra os pastores que extorquem as pessoas. Ele quer proteger a imagem da sua religião, mas não se incomoda com a exploração da fé alheia por pastores que vendem água ungida, terra santa de Israel ou até pedaço de cruz de Cristo. Eu provo nesse livro aqui, à luz da graça, que se você não tem compromisso com o dízimo, a tua salvação está em risco. Pode não ser salvo. Muito bem. Hoje nós temos os críticos do dízimo, que eles dizem que Malaquias 3:10 era só no período da lei. Se hoje o senhor encontrasse um truncador dessa forma, desfazendo que o dízimo já passou, que era no tempo da lei, qual assim uma passagem bíblica que o senhor citaria no Novo Testamento para rebater isso? Ótimo. Mateus 23:23. Não é do nosso. Mas vamos para as cartas. Qual a melhor passagem bíblica para desfazer deles nesse sentido?
No momento, não me veio nenhuma. 1 Coríntios 9, de 9 em diante, né? Paulo, ele rebate os que negam o dízimo, dizendo que era só no tempo da lei. Ele diz que aquele que está no altar, ministra do altar, come do altar. Viu? Por isso que não é passo. Práticas que beiram o absurdo, mas tem como único objetivo engordar as suas contas bancárias. Por que ele não protesta contra isso? Eu jamais vi em momento nenhum da vida desse pastor ele ir para a porta da Igreja Universal protestar contra o Edir Macedo. Não faz isso. Dízimos e ofertas, Deus não quer ninharia, Deus quer tudo. Tudo que você tem, tudo que você pretende ter, Ele quer tudo seu. Se você quer receber o batismo com o Espírito Santo agora, a primeira coisa que você tem que fazer é honrar o Senhor Jesus. Ou protestar contra o Samuel Ferreira. Não, ele não vai fazer isso, não espere isso dele, porque isso não está na pauta. Não está na agenda dele protestar contra presidentes de grandes organizações, porque isso queima o filme de pregação dele. Entende? Porque ele não vai lá na porta da Igreja Universal e tantas outras protestar contra o pecado de heresia, de blasfêmia, como João Batista fez. E ele não quer ser mais João Batista. Aí ele quer falar sobre teologia, sobre história da igreja, ele quer falar sobre doutrinas. Ele quer mostrar que a Bíblia, que ele tem comprometimento com as Escrituras e não tem nada. É falso o seu discurso. Não tem espiritualidade nenhuma. Não tem poder algum em suas mãos. Tudo mentira. Então por que você, pastor, não luta contra os preconceitos dos reis? Dos reis, exatamente isso. Dos sacerdotes, dos juízes e dos guerreiros dos antigos israelitas que dizimaram milhões de pessoas. Simplesmente e unicamente porque elas eram de outras religiões, e isso está na sua Bíblia. Você do outro lado, pastor, você fala que o casalzinho, chama de casalzinho, como você vê aí, ó. Tem um casalzinho aí na internet. Você entende, Brasil? É exatamente isso. Agora veja o que foi que Elias fez. Elias está aqui, escrito na Bíblia dele. Ele sabe exatamente onde está escrito. Elias, ele fez isso. Ele zombou, escarneceu de outros religiosos e também dos seus deuses. E além de escarnecer, além de zombar dos deuses dos outros religiosos, Elias fez isso. Ele exterminou quase 1000 religiosos por intolerância, por pura intolerância. Aí eu pergunto para você, por que esse pastor que chamam de casalzinho os artistas, posso chamá-lo de pastorcinho, por que ele não protesta contra isso? Ele quer dar razão a Elias. Ele quer dar razão a Elias por zombar. Elias zombou dos profetas das outras religiões. Eu não vou mangar de quem acredita naquilo ali. É um direito dele. Mas a gente não pode zombar de você porque é intolerância religiosa. Não pode, enquanto ele tem um livro. E esse livro está mostrando, deixando bem claro que pessoas devem morrer por chamarem você para ir para uma outra religião. Você deve exterminar, você deve executar essa pessoa que te chama para outra religião. Por que ele não protesta contra isso? Isso é certo para ele? Isso é certo para mim? Você entende isso, Brasil, que eu estou falando? Serve, a espada é só para o outro. A espada não é para mim. Isso é hipocrisia, cara. Deixa então de ser um pastorzinho fundamentalista e sensacionalista e vai cuidar primeiro dos erros do pessoal da tua igreja, que se utiliza do nome de Deus para ficarem ricos como Silas Malafaia. Vai lá protestar contra Silas. Não vai. De maneira nenhuma. Você vai ouvir o Oziel falando contra Silas Malafaia. Não vai, porque fecha portas. Mas falar sobre um casal
que ironiza, que mostra através da arte o que os pastores fazem todos os dias, aí vamos atacar essas pessoas, porque é minoria. Eu não posso atacar o Ailton José Alves do campo do Recife, da maior Assembleia de Deus do campo de Pernambuco, porque se eu atacar esse homem, eu não prego no Recife, eu não prego em Pernambuco, porque ele é dono das igrejas todas lá. Eu não posso atacar o Edir Macedo, eu não posso atacar o R.R. Soares ou o casal Hernandes, ou atacar o Valdemiro Santiago e outros presidentes da indústria religiosa, porque isso fecha portas pra mim, Brasil! O cara vive de pregação, o cara vive de contar história, o cara vive apenas de contar a história sobre a volta de Jesus. Mentira! Mentira completa! A produção artística do casal de atores não faz nada além de segurar um espelho diante da realidade. O que esse casal está fazendo é segurando o espelho para que você perceba como eles fazem na vida real. No Brasil e no mundo vão apresentar para Deus, a igreja vai apresentar para Deus um voto, um dízimo, representando a dupla honra. Ao invés de entregar só aquele que é de Deus, você vai dar para Deus 10%, você vai dar. Ou seja, 10 já é dele, você vai dar para ele. 10% você vai dar, Senhor, isso aqui é uma oferta. Aí vai juntar com o dízimo, é o dízimo da dupla honra. Você, minha amiga, você, meu amigo, senhor, senhora, pessoas que têm bens, que têm propriedades, que têm riquezas. Ora, preste atenção. Se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vai beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixa o que você tem para a igreja envolver o trabalho, ou melhor, estimular ou avançar com o trabalho de evangelização, com esse ministério, com essa missão de levar o evangelho a todas as criaturas. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Aqui ó, tchau. Pastor, Deus abençoe o senhor. Eu quero aqui a minha carta. O senhor pode dar uma carta de apresentação que eu vou para outra igreja. E se não der também, como diz Jabe, vai embora. Só não arruma problema. É isso aí, ele está correto. Só não arruma problema. Não toque ungido. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui, eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Agora, o pastor que chama o casal de casalzinho diminuindos pode ser chamado de pastorzinho. Por que ele não protesta contra os pastores? Ah, não. Esse casal em questão, eles não estão inventando nada não, Brasil. Eles não estão exagerando em nada, eles estão apenas expondo o que acontece no dia a dia diante dos olhos e dos ouvidos do pastor Osiel, e ele não faz nada. Então, se há algo ofensivo nisso, a culpa não é da arte não, pastor, mas do próprio meio religioso que permite e perpetua tais práticas diante dos olhos da sociedade. Enquanto esse tal pastorzinho como o Osiel dedica tempo e energia para atacar uma obra de ficção, ele permanece caladinho diante das práticas reais que desonram a religião que diz defender. Por que ele não vai lá atrás? Onde está a sua indignação quando pastores manipulam emocionalmente pessoas vulneráveis, prometendo milagres em troca de dinheiro, como o Leonardo Salles? Por que ele não protesta contra o Leonardo Salles, que engana pessoas falando línguas estranhas? Por que ele não faz isso? Eu não posso fazer, Jason. Não posso mexer com a minha cambada, com a minha quadrilha, Jason. Mas pode mexer com os outros, principalmente contra artistas. Isso é que é indignante, Brasil. Eu tenho que, às vezes, ouvir isso e ficar calado, porque é vilipêndio religioso, Jason. Você vai atacar o sentimento da pessoa. Eu não posso atacar o sentimento dela, Jason.
porque ela pode se sentir ofendidinha. Por favor, Brasil, o pau tá comendo solto contra os ateus e a gente tem que ficar calado. Temos que ficar calados. Que Brasil é esse? Que lugar é esse? Por que esse pastor, o Osiel Gomes, porque ele não usa a sua voz para denunciar os escândalos de abuso sexual, as lavagem de dinheiro que ocorre dentro da igreja, o enriquecimento ilícito que assola diversas igrejas? Por que ele não vai falar do carro blindado dos pastores presidentes, das mansões que eles vivem? Por que ele não cita nomes? Porque não pode, Jason. O cara vive de pregação. Ele mendiga pregação. Ele depende de um pastor chamar ele para pregar, para ele ganhar algum dinheiro. Ele depende desse livro milenar para ganhar dinheiro em cima dessas histórias, Jason. Você não percebe isso? Então, meu irmão, isso é politicagem. Esse cara não está sendo honesto. Por que ele não fala dos cantores evangélicos e dos seus vícios em droga antes de pregar o evangelho? Por que ele não fala dos vícios em álcool que cantores evangélicos fazem, tomam bebidas alcoólicas e fumam e cheiram e acontece, dá a bunda, faz tudo? Não pode. Não pode. Eu não posso falar disso, Jason. Eu tenho que olhar para os ateus. O que eles estão fazendo para eu ter um pouco de autoridade, para eu mostrar que eu estou lutando a guerra espiritual. Você entende, meu irmão? A resposta, meu irmão, para essas questões é simples. Ele não está interessado em combater os verdadeiros problemas do meio religioso, porque isso, Brasil, significaria colocar em risco o sistema que ele próprio sustenta ou do qual ele se beneficia. Você acha que ele vai lutar contra o sistema dele? É mais fácil atacar os inimigos externos, os artistas, os pensadores, os críticos, os ateus, jornalistas, do que enfrentar as falhas e os abusos dentro de sua própria casa. A hipocrisia desse pastor chega a ser tão latente, tão enorme, que não para por aí não, Brasil. Ele defende, por exemplo, como sagrada a Bíblia, um livro que contém inúmeros exemplos de intolerância religiosa, violência e opressão. Povos eram dizimados por adorarem outros deuses, mulheres eram apedrejadas por adultério e práticas religiosas diferentes eram punidas com brutalidade. Por que esse cara não condena isso, cara? Explica pra mim. Por que ele não olha e não diz assim, ó, essas práticas são erradas? Não podemos produzir, não podemos reproduzir, muito menos aceitar, apoiar ou defender isso. Mas ele não fala. Tá tudo certo, tá tudo bem, amém. Glória a Deus. É bíblico. É Deus. Foi Deus que mandou, mas não. Foi Moisés que matou. Não. Moisés não. Foi Deus que matou. Foi Deus que quis. Aí é fácil. Então por que ele não condena essas passagens? Não, porque senão ele vai ser taxado como herege. E herege, a porta é fechada. Não pinga mais. Isso aqui, ele não quer trabalhar. A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje tivemos a nossa manhã pentecostal, na qual tivemos a honra de ter nosso pastor presidente como preleitor. Pastor Osiel, qual é a mensagem que você deixa para a nossa área? A mensagem que eu deixo para essa área, que é uma área maravilhosa, unida e que sempre contribui com o campo grandiosamente, é que ela continue assim, como diz Atos 2:42, perseverando na oração, na doutrina, na comunhão. Isso traz fortalecimento e Deus aprova. E a outra coisa é a temática importante, prosperando pela obediência. Nós falamos hoje aqui pela manhã que Deus às vezes usa situações difíceis para mostrar quem é quem. Mas também, por outro lado, ele recebe sacrifício de quem atende, de quem obedece e de quem é fiel. Então, que essa igreja continue obedecendo, pois assim haverá prosperidade. Ele não quer acordar 4, 3 horas da manhã para ir pegar o trem ou o ônibus, 2, 3 ônibus ou um trem para trabalhar. Isso ele não quer.
Ele quer viver de historinhas bíblicas de Sansão, que segurou um muro, de um homem que andou sobre as águas e ressuscitou, de um cara que passou 3 dias dentro do estômago de um peixe. Pegaram Jonas dormindo no barco e os marinheiros pegaram, e aí o barco já ia afundar. Eles clamaram tudo que era Deus, fizeram mandinga, como disse o cantor, fizeram mandinga, bateram tambor, gritaram para tudo que é Deus, e diz: o barco vai afundar. Ele quer viver disso daí. Ele quer viver de historinhas de um Deus que plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, sem saber como Deus, um Deus bom, eterno e onipresente, conseguiu esse mal para plantar ali no jardim, sabendo que o homem ia pecar. Aí o homem vai lá, é seduzido pela mulher, que foi seduzida por uma cobra falante. É disso que ele quer viver. Ele quer viver de pregação de palavra, de É disso que ele quer ganhar. Primeiro você sua. Você aí do outro lado, do telespectador. Quebra-cabeça trabalhando 12 horas, 13, 14 horas por dia. Fazendo Uber, trabalhando, e ele acorda 11, 10 horas, vai ler o texto bíblico, formar um sermãozinho, tomar um café tranquilo, e daqui a pouco ele coloca a agenda dele, diz: meu telefone de contato para vocês contratarem meus serviços, e eu vou contar uma história na igreja de vocês e ganhar o meu. Acabou, meu irmão, é isso daí. Você acha mesmo que ele vai falar contra esses pastores? Você acha mesmo que ele vai condenar essas passagens bíblicas e horripilantes praticadas por bárbaros israelitas do tempo antigo? Será que essa sua indignação é tão seletiva que só se manifesta quando lhe convém? Brasil, por favor, meu queridão. Se ele realmente acredita em justiça e em moralidade, por que não exige que esses textos sejam reinterpretados ou abandonados pela sociedade brasileira? Será porque ele sabe que admitir essas contradições enfraqueceria sua autoridade? Enfraqueceria o poder que exerce sobre esses fiéis cegos? Mas também, por outro lado, ele recebe sacrifício de quem atende, de quem obedece e de quem é fiel. Então, que essa igreja continue obedecendo, pois assim haverá prosperidade. É isso? A tentativa desse pastor de censurar censurar a arte em nome de sua fezinha é uma afronta direta à liberdade de expressão, um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática. Ele quer moldar o espaço público para que reflita apenas a sua visão de mundo, ignorando que vivemos em uma sociedade pluralista, onde diferentes crenças ou a ausência delas têm o mesmo direito de existir e se manifestar. Se a fé que ele prega é tão poderosa e verdadeira, por que ele precisa se proteger? Ou essas crenças precisam ser protegidas de críticas e questionamentos? Me explica, se ele está tão seguro que a verdade dele é isso, por que ele quer criar leis contra a arte, contra a expressão, contra o pensamento? Por que ele quer fechar o canal do Jason? Porque incomoda, Brasil. Porque é uma vozinha aqui que incomoda. Porque eu digo na cara deles: você não tem autoridade espiritual nenhuma. Você é um farsante que vive nos ombros de pessoas trabalhadoras, muitas vezes ignorantes, que sustenta você e sua quadrilha. Não tem Deus algum aí. Você não fala com Deus em canto nenhum. Nunca falou. Você é um baita de um mentiroso. Ah, isso daí incomoda. Não dá. Não pode. Tem que calar essas pessoas. Tem que calar esse casalzinho aí. Os deputados, meus amigos, bancada evangélica, vamos abrir os olhos. Vamos criar leis contra os ateus. A verdade, afinal de contas, Brasil, não pode e nem deve temer o confronto. Verdade não teme confronto. Quem tem verdade tem tudo. O desejo de censurar,
o desejo de criar leis, o desejo de botar a boca no microfone, se esquecer dos coleguinhas da quadrilha, da facção lá dentro, lá atrás, e falar dos ateus, indica, no mínimo, insegurança em relação àquilo que ele prega, como absoluto, que eu prego é a verdade, a vida é o caminho verdadeiro, os outros, todo mundo está errado, eu sou o único certo. O maior inimigo do cristianismo não é a arte, não é a crítica, mas é a corrupção dentro do próprio meio religioso, meu queridão. Entenda bem uma coisa, são os pastores que extorquem dinheiro dos fiéis, e quando eu falo os pastores, não estou generalizando. Por favor, tem pessoas que são maravilhosas no meio evangélico. Gente muito boa, gente compromissada com a verdade. Pessoas que estão ali porque estão cegas, mas estão com um sentimento puro, verdadeiro, um sentimento de entrega, de compaixão pelo próximo, acreditando piamente nesses caras. Mas muitos pastores extorquem dinheiro dos fiéis, isso é um fato. Os líderes que exploram, por exemplo, a boa-fé de pessoas simples e as práticas escusas que transformam a religião num negócio altamente lucrativo. Isso é um fato. Fala, o feitiço que foi feito no cemitério de Jacadê, no cemitério no Rebada Cantalaia, dentro de um cemitério. Esse sim, pastor Osiel, fazem mais para desacreditar o cristianismo que você acredita do que qualquer peça teatral ou qualquer produção cinematográfica. Nós não podemos aceitar o filme que passou ali, irmãos. Vamos censurar esse filme. Vamos boicotar a natura. Vamos boicotar aqui um produto, um chocolate, meu irmão. Um chocolate que está escrito feitiço. Isso a gente tem que boicotar. Isso a gente tem que falar contra. Eles estão fazendo uma propaganda que está mexendo com a nossa fé. Isso não pode. Veja a Coca-Cola, irmão. Não pode. Agora, contra os pastores que estão lá fazendo e acontecendo, aí não fala nadinha. Tá tudo bem, tá tudo certo. Em vez de gastar energia tentando calar artistas que refletem a realidade, esse pastor deveria olhar para dentro e lutar por mais ética, lutar por mais transparência dentro das igrejas. Isso ele não faz e não quer fazer porque não é do seu interesse. Ele deveria se posicionar contra os abusos, exigir mais responsabilidade de seus colegas e trabalhar para recuperar a credibilidade da religião que ele diz representar. Mas quer que eu te diga uma coisa? Isso daí são coisas que ele e nenhum pastor deseja fazer. Eu queira ofender e esmiuçar uma ideia que leva o Brasil ao fracasso. Esses pastores, quando eu falo esses, são os mais bandidos, inescrupulosa. Pessoas que são mais bandidas do que o pior e mais psicopata bandido do PCC ou do Comando Vermelho. Eu estou falando de gente altamente ruim, gente que está se escondendo atrás da Bíblia, se escondendo atrás da cruz. Mas essas pessoas são grandes demais, não podem ser tocadas, não podem ser faladas, não podem ser denunciadas. Então, eu tenho que virar o rosto para não ver as práticas desses caras e tenho que atacar alguma coisa para me mostrar que eu sou também homem de Deus, para mostrar que eu tenho alguma autoridade em alguma coisa. Então eu preciso atacar minorias. E quem são eles? O Jason, o casal que está aí, que são amigos, gente que está mostrando a realidade do dia a dia. É um casal que está ali quebrando cabeça para mostrar através da arte. Olha, gente, o que está acontecendo aqui? Isso parece brincadeira. E a pessoa fica com raiva deles. Entende? Então a censura nunca será a solução para os problemas do meio religioso, não, Brasil. Não é censurando que a gente vai chegar lá, não. A arte em si não destrói religiões.
O que destrói é a hipocrisia, a corrupção e a falta de autocrítica, como nós vemos desse pastor. Em uma sociedade livre, as ideias devem ser debatidas, não silenciadas. Eu quero que os deputados criem leis para calar esse povo. Por favor, meu irmão, isso é o papo mais idiota de um pastor inútil para pregar uma coisa dessa. Esse pastor está realmente preocupado com a fé que prega? Ele deveria, então, começar limpando a sua própria casa, antes de atacar aqueles apenas que apontam o lixo que ele insiste em varrer para debaixo do tapete. O casal em questão, eu aqui, não estou fazendo lixo não. Eu estou apontando, olha gente, olha o lixo ali, ó. Olha o lixo lá, eu não sou lixo, é o lixo que está lá. Afinal de contas, Brasil, a verdadeira liberdade não está em calar vozes, não. Não está em calar vozes discordantes, mas em ter coragem de enfrentar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. Mas isso você não pode esperar de um pastor, de um pregador de internet, de alguém que está ali falando de Bíblia, querendo aparecer, querendo estar nos melhores bastidores. Você não pode esperar, porque eles são hipócritas. Gente perigosa, gente inescrupulosa, gente que quer bater em cachorro morto para dizer que é forte. Vai bater em Silas. Vai bater no pastor José Wellington. Vai bater nos presidentes aí da CGADB. Vai lá. Vai lá bater naqueles que escrevem sobre escola bíblica dominical. Vai lá, vai bater um pouquinho neles. Vai falar dos carros blindados que eles andam com seguranças fortemente armados, com escolta armada. Vai lá falar deles. Não vai não, né, seu escroto? Não vai, sabe por que não vai? Porque tem medinho. Vamos atacar o ateuzinho do lado. É melhor pra mim. Por favor, Brasil, até quando? Até quando a gente vai tolerar esse tipo de imundície? Tá certo?